Você quer preparar o seu ambiente de desenvolvimento em Python, mas não sabe por onde começar ou tem dúvida em alguma etapa? Fica comigo nesse vídeo, que vamos te ensinar passo a passo a como preparar o seu ambiente de desenvolvimento. Meu nome é Luiz Fernando e esse é o Brick by Brick. Vamos iniciar esse vídeo entendendo o que é preparar o ambiente de desenvolvimento. Preparar o ambiente de desenvolvimento é realizar a instalação e configuração de todas as ferramentas e recursos que nós desenvolvedores precisamos. Estamos falando de ferramentas para escrever nossos códigos e também garantir que o nosso ambiente de desenvolvimento tem um programa para compilar ou interpretar a linguagem de programação. Nessa etapa é realizado instalações de linguagem de programação, bibliotecas, editores de código ou IDE e ambientes virtuais. Então vamos começar a preparar um ambiente de desenvolvimento para a linguagem Python. Nosso primeiro passo vai ser instalar o interpretador do Python, e para isso vamos utilizar o Anaconda. Então vamos entrar no site do Anaconda, que é anaconda.com. Enquanto o site está carregando, vou deixar um recado para você. Se você está nesse vídeo porque você quer preparar o seu ambiente de desenvolvimento para a linguagem Python, com certeza esse vídeo vai te ajudar com isso. Então já deixa o like aqui embaixo no vídeo para ajudar o Brick by Brick crescer cada vez mais. Eu disse para vocês que vamos utilizar o Anaconda para instalar o interpretador do Python, mas o que é o Anaconda? Anaconda é uma distribuição de código aberto que inclui o interpretador do Python. É muito utilizado por cientistas de dados e também desenvolvedores de inteligência artificial. Podemos dizer que temos como instalar o interpretador do Python de duas maneiras. Uma é com o Anaconda, que é como vamos fazer nesse vídeo, e outra é instalando diretamente o interpretador puro da linguagem Python no site oficial. Se você ainda não sabe o que é o Python, vou deixar um card aqui em cima de um vídeo do Brick by Brick que fala sobre a linguagem Python. Qual é a diferença entre instalar o Anaconda e o interpretador puro do Python? Com o interpretador puro, ele vai incluir apenas os componentes essenciais para a execução do nosso código Python. Quando você instala o interpretador puro, você tem apenas o interpretador do Python, com o seu gerenciador de pacote pip, e vai precisar instalar as bibliotecas adicionais manualmente uma por uma. Já no Anaconda, você tem o interpretador do Python e também uma ampla variedade de bibliotecas e ferramentas para ciência de dados e aprendizado de máquina. Então vem incluso com o Anaconda uma ampla variedade de bibliotecas e também o seu gerenciador de ambientes virtuais, o Conda, que é muito útil para garantir a compatibilidade entre as bibliotecas de diferentes projetos. Luiz, e quando vou utilizar um e quando vou utilizar o outro? O Python puro você vai utilizar quando precisa de um ambiente muito clean, ou seja, aquele ambiente que ele tem que ser bem limpo e leve, como por exemplo um ambiente de produção, onde os clientes vão consumir o seu produto. Já o Anaconda, a gente costuma utilizar em ambientes de desenvolvimento, principalmente para ciência de dados e inteligência artificial, já que vem uma ampla variedade de pacotes para essas áreas. E chega de explicação, vamos fazer o download do Anaconda. E para isso, se você estiver aqui no site do Anaconda e já estiver aparecendo um botão escrito Free Download, já pode clicar sobre ele. No meu caso, eu vou clicar aqui nesse hambúrguer e no Free Download. Dá um clique. Vamos rolar o scroll para baixo até a gente chegar nessa seção de Free Download. Aqui, basta a gente clicar nesse botãozinho Download, só garanta que aqui vai estar o logozinho do teu sistema operacional. No meu caso é o Windows, então está correto. Eu vou clicar nesse botão. Começou o download aqui em cima do Anaconda. Vamos aguardar o download concluir. Download finalizado, vamos começar a parte de instalação do Anaconda. Para isso, vamos clicar sobre o arquivo que foi feito o download. Então, com o nosso assistente de instalação do Anaconda aberto, só fechar essa janela aqui do fundo. Vamos clicar em Next. Tem aqui todos os termos do Anaconda, então se vocês quiserem ler, eu recomendo, tá? Aqui tem uma questão bem importante, se a gente vai querer fazer a instalação somente dentro desse usuário, ou se a gente quer fazer a instalação na máquina como um todo, para todos os usuários eles terem acesso. Eu vou fazer somente para o meu usuário, então vou colocar aqui Just Be, dar um Next. Aqui a gente vai selecionar como é no usuário, ele vai fazer a instalação dentro do meu usuário Brick by Brick. Quando a gente faz a instalação no usuário, não é preciso
o privilégio de administrador, tá? Então a gente clica no Next. Uma coisa importante, a gente tem que adicionar o Anaconda 3 das nossas variáveis de ambiente do sistema operacional. Então a gente seleciona, dá um install e vamos aguardar a instalação. Com a instalação do Anaconda concluída, a gente dá um Next. Podemos dar no Next. Vou tirar essas caixinhas, porque senão ele vai executar o Navigator do Anaconda, então eu vou desmarcar as duas. Vou dar um Finish. Agora que a gente já fez a instalação do Anaconda, vamos testar ele no prompt de comando para ver se está tudo funcionando corretamente. Então vou abrir aqui o prompt de comando no Windows. Vamos digitar Python. A gente viu que o interpretador do Python ele já está funcionando. Vamos fazer um teste. Vamos dar um print. Vamos escrever Hello World. Então aqui a gente já vê que o interpretador Python está funcionando corretamente. Podemos fechar o terminal. E a primeira parte, para preparar um ambiente de desenvolvimento para a linguagem Python, está feita. A gente instalou o interpretador do Python e a gente já consegue codificar via terminal, conforme a gente testou. Mas concorda comigo que não é nem um pouco produtivo e nem agradável ficar programando via terminal? Então depois agora de a gente ter instalado o interpretador da linguagem Python, vamos instalar um editor de código. Mas o que é um editor de código? O editor de código é um programa de computador, ou seja, é um software que é utilizado por desenvolvedores para escrever, editar e formatar seus códigos de programação. O editor de código ele fornece recursos para nós desenvolvedores, a fim de facilitar o nosso trabalho. Primeiro recurso, ele destaca o código com cores diferentes. A partir disso a gente consegue se organizar melhor e saber onde está, por exemplo, um atributo, um método, uma função. Ele também tem uma função de autocompletar. Então começamos a escrever o início do código e ele completa para a gente o resto. Ele faz dentação automática. Então para a gente que a gente vai estar desenvolvendo na linguagem Python, é muito importante. Ele torna o nosso trabalho muito mais produtivo, eficiente e legível. Nós do Brick by Brick optamos pelo editor de código Visual Studio Code, um editor de código de open source, ou seja, ele é gratuito e foi desenvolvido e é mantido pela Microsoft. Então, para a gente fazer a instalação do Visual Studio Code, vamos entrar no site, que é code.visualstudio.com. Quando a gente entra no site, já aparece aqui pra gente um botão de Download For, vai aparecer o seu sistema operacional, aqui no nosso caso é o Windows, então vou clicar no botão. E começou o download do Visual Studio Code, então vamos aguardar finalizar o download para depois a gente fazer a instalação. Com o download concluído, vamos clicar sobre o Visual Studio. Então abriu o assistente de instalação do Visual Studio Code, eu vou fechar a janela aqui do site deles. Aqui temos todos os termos de uso do Visual Studio Code, eu recomendo você ler, assim como eu falei lá sobre o Anaconda. Depois de ler a gente pode dar um aceite e dar um next. Aqui ele vai selecionar pra gente um diretório padrão para instalar o Visual Studio Code, eu vou deixar esse mesmo diretório, vou dar um next, outro next. Vou colocar aqui também que eu quero adicionar as minhas variáveis de ambiente do sistema operacional, ok? E eu também vou colocar que eu quero criar um ícone no desktop. Dou um Next. Ele vai, aqui é só um resuminho de tudo que a gente clicou e selecionou. Eu vou dar um Install. Agora ele está fazendo a instalação da ferramenta do Visual Studio Code. E eu quero saber uma coisa de você. Escreva aqui embaixo nos comentários para mim qual editor de código você costuma utilizar. E finalizou a instalação do Visual Studio Code. Eu vou deixar essa caixinha aqui selecionada, para quando eu clicar no Finish, ele abrir o Visual Studio Code pra gente. Então, dá um Finish. Então, com o Visual Studio Code aberto, ele pede aqui algumas configurações para a gente fazer inicialmente, como a cor que a gente quer utilizar. Enfim, eu não vou fazer essa parte, mas você pode seguir no passo a passo. Vou fechar a parte de Welcome. Clicar aqui nesse Explorer. Vou dar um Open Folder, vou na minha área de trabalho. Vou criar uma pastinha chamado Python. E vou selecionar essa pasta.
Vamos criar um arquivo Python só para ver se está funcionando corretamente o Visual Studio Code. Então eu vou clicar com o botão direito, dar um New File, vou escrever. Quando a gente cria a pasta e abre ela no Visual Studio Code, a mensagem normal dessa mensagem é a primeira vez, tá? Então aqui eu só vou falar que eu confio nesse autor. Clicar com o botão direito, vou criar um arquivo chamado test.py. E vamos escrever o nosso Hello World aqui dentro do Visual Studio Code, muito parecido com o que a gente fez lá no terminal. Só para a gente ver se nosso ambiente está funcionando corretamente. Então, Hello World. Vou salvar o arquivo. Vou vir em Terminal aqui em cima no Visual Studio, New Terminal. E vou executar o nosso arquivo Python. Então eu digito Python e o nome do arquivo, no nosso caso é test.py. Vou dar um Enter. Então a gente conseguiu ver que tudo está funcionando corretamente, tá? E a gente colocou para ele que a gente quer que imprimisse Hello World, ele imprimiu Hello World, e a partir daqui a gente pode iniciar o desenvolvimento com a linguagem Python. E eu quero saber de você, você teve alguma dificuldade ou não conseguiu instalar o Anaconda ou o Visual Studio Code? Escreva aqui nos comentários para que a gente possa te auxiliar. E nesse vídeo, aprendemos a preparar um ambiente de desenvolvimento para a linguagem Python. Fizemos desde a instalação do interpretador da linguagem com o Anaconda e instalamos o editor de código Visual Studio Code para facilitar o nosso trabalho durante o desenvolvimento. E se você gostou desse vídeo e conseguiu absorver algum conhecimento a partir dele, já clica no botão de gostei aqui embaixo e compartilhe com seus amigos para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis. Aqui no Brick by Brick temos vídeos relacionados à linguagem de programação Python, ciência de dados e inteligência artificial. Então se você gosta de uma dessas áreas e não quer perder nenhum vídeo nosso, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.